Graça e paz, queridos, bem-vindos ao nosso encontro semanal. A lição de hoje tem como título a autoridade do fruto do Espírito. Semana passada nós falamos sobre a autoridade da Igreja de Cristo e ali nós vimos primeiro o embasamento da fé, falamos sobre a confissão de Pedro e a confirmação do Espírito Santo, e aí fechamos a lição falando sobre os ministérios eclesiásticos, falamos sobre a autoridade dos apóstolos, depois dos pastores e bispos, depois dos profetas e evangelistas e depois dos doutores e mestres. A lição de hoje, o nosso texto bíblico está em Salmo capítulo 1, do versículo 1 ao 3, e Gálatas capítulo 5, do versículo 16, depois do 22 até o 25. Textos muito conhecidos. Diz assim o Salmo 1: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Pois serás como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Gálatas 5,16 diz: Digo, porém, isto, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 22 em diante. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas, diz o texto, não há lei, e os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, ele fecha o 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, meu irmão, palavra do Senhor. O textuário diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis os meus discípulos. João capítulo 15, versículo de número 8. Nós temos 3 objetivos hoje. Primeiro, compreender que Deus nos criou para frutificar e que todas as boas obras vêm dele. Segundo, entender que os diversos aspectos do fruto do Espírito compreendem a proposta de Deus para uma vida cristã. E terceiro, é saber as condições impostas por Deus para que tenhamos uma vida frutífera e buscar satisfazê-las. É uma lição extraordinária, porque nós vamos ver a autoridade espiritual que está presente na vida do cristão, que manifesta o fruto do Espírito. Um tema muitíssimo importante para a igreja atual, pois o mundo que nos cerca, meu irmão, esse mundão aí cheio de desgraça, miserável, um mundo onde o Deus dele é o Satanás, ele carece de homens e mulheres de Deus, cujo caráter virtuoso sirva de parâmetro para a sociedade e apresente o caminho de salvação com coerência, Não podemos esquecer que é um dever nosso, dever de todo cristão, frutificar. E frutificar é o resultado natural de uma vida que está unida a Cristo pela fé, sobretudo se colocarmos em destaque as palavras de Jesus. A analogia que Jesus faz, do fruto em seu ensino sobre a videira, as varas e a boa colheita, João capítulo 15, nos lembra, que sem Cristo e sem o Espírito Santo não podemos fazer nada, meu irmão. Podemos até tentar, não sairemos do lugar. Nós precisamos do fruto do Espírito Santo. Jesus, ele ocupa o papel da videira verdadeira, que é cuidada pelo próprio Deus, o lavrador. O seu discípulo, nós somos reconhecidos como varas limpas, uma metáfora, para o novo nascimento. Desses ou de nós, espera-se o quê?
a farta frutificação. João capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Meu irmão, dá uma paradinha, leia esse texto. Além disso, verificamos que o fruto advindo de Cristo não apenas caracteriza o discípulo, como também expõe o falso discípulo que não produz, ele não consegue produzir, como diz João capítulo 15, do versículo 4 e versículo 5. Diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmo se não permanecerdes unidos em mim. Aí está uma deixa maravilhosa. Quer produzir frutos? Frutos em abundância, frutos que permaneçam? Esteja unido com Cristo. As varas, que não estiverem unidas à videira, isto é, os falsos crentes ou até mesmo os descrentes, não são capazes de produzir frutos dignos de arrependimento, porque não fazem por Deus nem para Ele, mas por si e para si mesmo. Oséias capítulo 10 tem um texto que ele é muito forte, e ele começa assim: Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram belas colunas. O seu coração está dividido, por isso são culpados. Veja só, Deus diz que eles são culpados porque o que eles estão fazendo e produzindo, estão fazendo para eles mesmos. Aí, quando chega em Mateus, capítulo 7, do 15 até o de número 21, ele vai dizer algo que é muito forte, que é muito sério. Ele diz: cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos, olha isso, os conhecerei. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos da erva danina? Então, irmãos, a lição de hoje ela é muito bacana, porque nós vamos aprender que o poder de Deus e a autoridade espiritual caracterizam-se por meio do testemunho cristão revelado pelo fruto do Espírito Santo. E nesse aspecto, é muito importante destacar o constante processo de avaliação que o próprio Deus está fazendo de cada filho seu, de cada um de nós. Porque em Jeremias, capítulo 17, versículo 10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isso para dar a cada um segundo o seu caminho, segundo o fruto das suas ações. Aleluia, meu irmão. Quem está esquadrinhando o nosso interior para saber se o que nós estamos fazendo para que outros sejam abençoados, ou estamos fazendo para nós sermos abençoados, é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e Ele nesse momento está esquadrinhando o nosso coração. O primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre a característica do fruto do Espírito Santo. 2 pontos importantes nesse tópico: a origem espiritual e também a frutificação em meio às lutas internas. Bom, em Gálatas, Paulo ele usa 2 expressões para definir o processo de santificação espiritual. Gálatas capítulo 5:16, ele fala: andar pelo Espírito. E Gálatas capítulo 5, versículo 18, ele fala: guiados pelo Espírito Santo. Bom, ambas aí retratam o comportamento esperado por Deus daqueles que vivem segundo as suas orientações, sob o peso da presença santificadora do Espírito Santo em seus corações e nas suas mentes, como diz 1 de Pedro, capítulo de número 4. Temos, irmãos, a autoridade
e o poder de Deus para frutificar espiritualmente. Essa é a maneira correta de agir. Embora não podemos nos esquecer, que não é fácil frutificar em razão da luta interior travada diariamente por cada um de nós, onde os desejos pecaminosos da carne vivem em constante conflito com os propósitos espirituais de Deus. Em locais aonde o fruto do Espírito não é mais evidente, a árvore tornou estéril, os lugares onde os corações, na verdade, estão como areias ressecadas e rachadas do deserto, onde há quase nenhuma umidade, pouca vida, meu irmão, só o avivamento espiritual encontra um meio de chegar. Em meio, então, a uma atmosfera de avivamento, nós, os cristãos e os pecadores, somos igualmente levados à humildade e o arrependimento. Em seguida, elevados em um poder tão maravilhoso, tão glorioso, de forma a vivermos uma vida vitoriosa e integralmente poderosa num mundo como esse hostil. Olha que maravilha! Então, no segundo ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre frutos ou fruto. Ainda há muita dúvida, ainda há muita dificuldade em entender, muitos não sabem se é frutos ou se é fruto, mas a verdade é que ambos os textos que nós lemos, os textos básicos, eles falam de fruto e não de frutos. Essa marca gramatical, ela indica que o agir do Espírito produz um estilo de vida para os cristãos que se identificam com Deus e com os seus filhos, e ao mesmo tempo nos diferencia do mundão. O Salmo 1, Davi, ele usa a linda figura dos ribeiros de água, canais de irrigação, procedente de grandes rios que jamais secam, para descrever o fruto contínuo na vida de um justo. Da mesma forma, somos pelo Espírito conduzidos a frutificar, como diz Mateus capítulo 7, versículo de número 17. E recebemos dele sabedoria espiritual para tomar decisões santas. No terceiro tópico, nós vamos ver os requisitos para uma frutificação. Meu irmão, esse ponto da lição, ele é muito legal, ele é maravilhoso. É essencial para cada um de nós, ou para cada cristão, cuidar da sua vida espiritual. Portanto, devemos empregar todos os meios disponíveis que estão à nossa disposição. E que meios são esses? Bom, nós temos a oração, meu irmão, nós temos o jejum, nós temos a meditação na palavra, nós temos a consagração, nós temos a obediência à vontade divina. Se eu quero verdadeiramente ter uma vida santa e cheia do Espírito Santo, eu preciso sacar desses instrumentos espirituais, sabendo que a santificação, ela precisa ser uma decisão para toda a minha vida. Porque depois que uma pessoa aceita Jesus pela fé como único e suficiente Salvador, a mais importante decisão daquele cristão, é a opção por uma vida de santidade. Condição essa necessária para que o homem entre na presença de Deus, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 14. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a santificação do povo de Deus é imprescindível para que haja frutificação espiritual. O Deus que exigia de Israel santificação, exige de nós hoje também, da mesma forma, santificação. Não podemos nos esquecer disso. O outro requisito para uma vida
de frutificação é uma vida devocional ativa, meu irmão. No nome de Jesus, não abra mão dessa ferramenta. E eu começo pelo jejum, porque um aspecto da devoção espiritual mais importante é o jejum. Nós precisamos jejuar. A igreja nunca precisou jejuar tanto como precisa nos dias atuais. Quando eu jejuo, eu sinalizo a minha submissão total ao Deus Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, o povo de Israel jejuava por diversas razões. Primeiro, para honrar ocasiões especiais. Joel capítulo 2 fala sobre isso. Jeremias capítulo 36 também. Jejuava para pedir livramentos a Deus. Zacarias capítulo 8. Jejuava para demonstrar lamento e arrependimento pela desobediência contra o Senhor. Lá em Jeremias capítulo 20. 1 Samuel capítulo 7. Jejuavam também para expressar humildade diante de Deus, Levítico 16. E jejuavam para buscar a direção do Todo-Poderoso, como Êxodo capítulo 34, versículo de número 28. No Novo Testamento, acerca da devoção pessoal, Jesus disse que certas dificuldades, meu irmão, só podem ser superadas com oração e jejum. Ele fala isso, há castas de demônios que só vão sair com jejum e oração. Jejuar nos ajuda a concentrar nossas energias nos recursos que o grande Deus tem disponível para nós. Aí nós temos dentro da devoção, nós temos a oração também. Não podemos abrir mão. Orar é conversar com Deus. Na oração, o cristão deve expor a Deus tudo que está em sua mente, no seu coração, de forma sincera e verdadeira. Ao orar, devemos também ouvir a Deus e procurarmos ajustar a sua vontade. O problema é justamente esse. Dobramos os joelhos para orar, mas não esperamos Deus responder às nossas orações. O maior exemplo devocional de oração é o próprio Jesus Cristo. O Mestre tanto expôs os seus sentimentos diante do Pai, quanto se submeteu à vontade do Pai. Quem deseja frutificar em oração precisa aprender a se expressar com sinceridade, a ouvir e a obedecer a Deus à semelhança de Jesus. E dentro dessa parte do devocional, que é um requisito para frutificar, está também, não poderia faltar, o estudo da palavra de Deus, o estudo da Bíblia Sagrada. A atitude devocional imprescindível à frutificação é a meditação na palavra. O salmista falou isso. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Que significa o quê? Pensar profundamente, estudar com afinco, com calma, com tranquilidade. O fruto do Espírito, irmãos, ele floresce apenas na vida daqueles que escolhem apartar-se do caminho pecaminoso por submissão à autoridade da palavra de Deus e por estar ávido por seus ensinos. A palavra de Deus é o único remédio que combate de forma eficaz a anemia espiritual, ou seja, a anemia espiritual. Todas as pessoas que mantêm uma aliança com Deus devem meditar sobre a lei divina de noite e dia, e também meditar sobre as suas obras. Outro requisito para frutificar é a obediência aos apelos do Espírito. Meu irmão, para frutificar e manter uma vida plena de autoridade espiritual, nós precisamos, como cristãos, ou seja, nós como cristãos, devemos entregar o controle da nossa vida a Jesus e permitir que o Espírito Santo exerça a sua vontade e governe sobre nós de maneira eficaz. Agindo assim, ele imprime a marca dele em nós, ele tatua a marca dele em nós, para que
aonde estivermos, ele possa exercer a sua autoridade. E no quarto tópico da nossa lição, nós não poderíamos fechar de outra forma senão falando sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, meu irmão, é a manifestação da autoridade e do poder de Deus sobre as nossas vidas por meio da identificação de traços do seu caráter virtuoso. Portanto, cada um de nós devemos buscar intensamente a produção desses frutos em nossas vidas de uma forma muito dedicada. O fruto do Espírito, ele concretiza em cada um de nós a proposta divina de vencermos as obras produzidas pelo desejo pecaminoso em nossa natureza. Representa, sabe, o desejo de Deus para cada um de nós em nos guiar em toda a verdade do Evangelho. Não poderíamos começar de outra forma, falando sobre o fruto do Espírito, senão pelo amor. Amor é a primeira e principal virtude do fruto do Espírito, segundo 1 Coríntios capítulo 13. Pois só é verdadeira a espiritualidade, melhor dizendo, quem tem como ponto de partida o mesmo sentimento altruísta e inabalável que Deus tem pela humanidade. João, ele diz, capítulo 3, versículo 16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente pelo amor autossacrificial, que foi expresso por Deus no sacrifício de seu Filho, esse fruto pode ser produzido. Ele ocorre a partir do fluir do Espírito Santo em nosso interior. E esse sentimento que está na base de todos os demais dons listados em Gálatas capítulo de número 5. Deus ama, meu irmão, de maneira justa e santa. O amor do Pai é generoso, é soberano, é eterno. Jeremias, ele diz, com amor eterno te amei, também com amor benigno te atraí. Esse amor é definido no grego como ágape, o qual se tornou a palavra suprema para falar sobre o amor do Senhor, inicialmente revelado por ele pelo judaísmo, então revelado em sua plenitude em Jesus Cristo por meio do cristianismo bíblico. Depois vem a alegria, o gozo, significa regozijo, significa satisfação, as quais são motivados pela presença viva do Cristo na vida do crente. Cristãos frutíferos não perdem tempo com infinitas reclamações ou queixas. Alicerçados na certeza da salvação, mostram-se contagiados pelo prazer de estar em comunhão com Deus, certos de cumprirem a sua vontade. Essa alegria, irmãos, ela é contagiante, ela intensifica a necessária comunhão entre os membros do corpo de Cristo. Em razão das peculiaridades dessa alegria, ela assume características muito especiais. É um gozo santo, é uma alegria grande, é uma alegria inefável, é uma alegria contínua. A alegria como fruto do Espírito está relacionada à certeza do perdão dos nossos pecados. A comunhão que se estabelece com Cristo, a dedicação total a Cristo, a presença permanente de Cristo em nós, a esperança da volta do nosso Senhor. Depois, o outro fruto é a paz. O termo paz significa concórdia, harmonia, reconciliação. Esse aspecto do fruto do Espírito, independente das situações da vida terrena. Devemos tanto viver em paz quanto promover a paz. Pois somos o quê? Uma comunidade reconciliadora com Deus e de relacionamentos pacíficos. Quando a igreja ela cumpre a sua missão evangelizadora, concorre para que as pessoas tenham paz, pois em Cristo Deus reconcilia o mundo consigo, como diz Coríntios capítulo 5, perdoando os pecados e guardando o coração e a mente de cada cristão. Aí depois tem a longanimidade. Longânimo
significa capacidade de manter o ânimo, de ter paciência, paciência em relação ao que as promessas divinas, promessas essas que são necessárias, né? A fé que o cristão precisa ter em Deus, em relação aos irmãos, né? Em relação às demais pessoas, indica a disposição para perdoar. Aí nós temos a benignidade. Benigno traz a ideia de gentileza, amorosidade, carinho. Devemos ser pessoas benignas, desejosas de ajudar, nunca rudes, nunca grosseiras. Nosso exemplo é o próprio Deus. A excelência de caráter, né, e consequente inclinação para o bem que caracterizam a manifestação do fruto são a fonte do ato salvífico de Cristo. Aí vem a bondade. A palavra bondade significa beneficência, né? O sentido do termo vai além do seu conceito de benignidade, pois ele apresenta o bem em ação, motivado pelo amor. No entanto, né, ou seja, no ato da salvação, a bondade de Deus manifesta-se objetivamente na entrega do seu Filho para morrer na cruz e todas as obras que este realizou. Aí nós vemos também a fé, ou fidelidade, significa confiança, certeza. Sem fé, irmão, o nosso testemunho carece de eficácia. Na Bíblia, Deus revela-se como aquele que tem, como aquele a quem, né, se pode confiar plenamente. O Senhor demonstra total integridade em tudo o que revela e promete. Consequentemente, seu povo deve ter fé absoluta nas promessas divinas. Meu irmão, se ele te prometeu algo, descansa, porque ele é poderoso para cumprir. Depois tem a mansidão, outro fruto do Espírito, que significa a capacidade de não reagir com violência diante da afronta. Resignação, dar a outra face. A mansidão decorre da humildade, né? Pois para vivenciá-la, o cristão deve ser capaz de valorizar o outro e não de ter em si mesmo, né, um conceito maior do que convém. Esse fruto nos fará capazes de ter sempre uma resposta mansa, mesmo quando formos ofendidos ou maltratados. Aí nós temos também o domínio próprio. O termo domínio próprio significa temperança, autodisciplina, autocontrole. O domínio próprio fecha a lista dos dons, porque é o resumo do espírito responsável da pessoa que age por consciência própria e não por causa das leis exteriores e cerceadoras da liberdade pessoal. Somos instruídos, meu irmão, pela palavra a dominar as nossas paixões carnais, dominar a nossa língua, enfim, dominar a nossa índole pecaminosa. E eu quero concluir, irmão, dizendo o seguinte: fomos criados para as boas obras. A vida cristã não pode e nem deve ser caracterizada por um estado de mediocridade, pois a salvação que recebemos nos resgata de toda e qualquer pequenez espiritual. À medida que são manifestas em nós, né, os vários aspectos do fruto ou da ação do Espírito Santo, Deus nos concede poder e autoridade para realizar a sua obra com glória, honra e incorrupção. O fruto do Espírito representa para nós um ideal, uma direção a seguir, uma proposta de como devemos andar. Frutificar espiritualmente é, em resumo, comportar-se segundo as regras de conduta orientadas pelo Espírito Santo de Deus. Assim, quando a conduta do cristão coincide com os desígnios de Deus, essa é uma vida frutífera. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.